Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. E o assunto de hoje é ameríndios, os antigos ameríndios e a megafauna americana. A extinção desses animais há 10 mil anos atrás é o que a gente vai ver na aula de hoje, juntamente com a organização desses povos americanos indígenas. Bora começar! Bom, as perguntas que vão nortear a nossa aula de hoje são as seguintes. O que a gente sabe sobre essa galera que chegou aqui? A gente tem uma outra aula que eu te expliquei como que eles teriam chego, né? Pelo Estreito de Bering, por mar, por terra, travessias oceânicas. A gente vai entender hoje como que eles se estruturavam, como que eles se organizavam e também o momento que está acontecendo o fim de uma era do gelo, o fim de uma glaciação. Por que que isso terá um impacto gigantesco sobre grandes animais? E aí, por fim, quando que os seres humanos aqui na América teriam começado as plantações. Então, para você não ficar perdido igual esse GIF que está acima de mim, presta bastante atenção. As evidências que a gente tem aqui na América levam a ciência a crer nas seguintes características que eu coloquei para você. Há 10 mil anos atrás, quase todas as regiões americanas já estavam habitadas. Então você tem de norte a sul o continente inteiro sendo habitado por povos indígenas. Os primeiros americanos se organizavam em grupos muito reduzidos, até porque no início eles eram nômades. Então eu não posso ter populações muito grandes, porque na região que eu estou talvez falte comida, então eu preciso, não posso permitir com que grupos fiquem muito grandes. E esses primeiros americanos praticavam a caça, praticavam a pesca e a coleta de frutos como qualquer ser humano nômade na sua pré-história. Aqui a gente tem uma pintura que fica lá no México, na Baixa Califórnia, uma pintura rupestre, datando aí de 9 mil anos atrás. Tem mais uma pintura aqui, por muito tempo achou-se que as populações indígenas que estão no México e nos Estados Unidos teriam sido as primeiras, né, com o sítio arqueológico de Clovis, mas hoje já se refuta muito isso. E aqui uma pintura rupestre da Serra da Capivara, lá no Piauí. Eu coloquei essa imagem e coloquei esse GIF do Minecraft para você lembrar que algumas tinturas, algumas tintas eram feitas de minérios, eram tiradas de rochas e o ferro é um grande exemplo. Então, várias tintas, muitas feitas de carvão, mas também muitas feitas de minério, a exemplo desse marrom escuro que você está vendo nessa imagem. Vamos entender então esse momento de fim de uma era do gelo. A primeira coisa que você tem que saber é natural que o planeta passe por momentos de resfriamento e momentos de aquecimento, como que a gente está vivendo hoje, né? De aquecimento global. Há 10 mil anos atrás, o planeta ele tinha muitas zonas congeladas, muito mais do que hoje. E o planeta começou a passar por um momento de aquecimento. Qual é o problema para a megafauna, por exemplo, esse problema de aquecimento? Então vamos por partes, vamos construindo esse raciocínio. A primeira coisa que eu tenho, como você vê nesses GIFs, é se a temperatura está maior, o gelo vai passar mais facilmente para o seu estado líquido. Então eu vou ter o derretimento das geleiras, o desprendimento das calotas polares, e isso tudo caindo no oceano. Se a temperatura está aumentando, o clima está ficando mais quente. Se a temperatura está maior, eu tenho uma maior evaporação de água. Portanto, o clima vai ser mais úmido, já que a evaporação de água vai ser muito maior nessa temperatura maior. E aí você já pode imaginar o seguinte, se a temperatura está crescendo, se a transpiração, a evaporação, desculpa, está crescendo também, eu tenho nuvens se formando em maior quantidade e o regime de chuvas será aumentado. Então você passa por um momento em que o clima está ficando mais quente, mas também está ficando mais úmido, justamente pela evaporação maior da água e, por consequência, você tem um regime de chuvas mais intenso. Aí você pergunta, tá, mas qual que é o problema disso tudo para esses grandes animais, para essa megafauna? Antes que eu te explique isso, eu quero que você olhe essas duas imagens que eu coloquei. Em cima, nós temos mamutes e embaixo, do maior para o menor ali, um do ladinho do outro, indo da esquerda para a direita. A gente tem um mastodonte, nós tivemos elefantes aqui no continente americano, tivemos bisontes, aí do lado desses três tem ali um parente próximo da anta, só que maior, mais alto. Logo em seguida, na direita desse animal, um rinoceronte peludo sem chifre. Nós tivemos na América também, na América pré-histórica. No fundo, lá atrás, tem uma preguiça gigante, que daqui a pouco vai ter um fóssil dela para você ver. Do ladinho tem uma mistura de cavalo com zebra, um parente desses equinos. Do ladinho, mais à frente ali, tem um gliptodonte, que é um tatu gigante. E do lado desse tatu gigante tem o tigre dente de sabre. Todos esses animais habitavam o continente americano
há 10, 15 mil anos atrás, e muitos deles aqui na América do Sul. E aí vem a pergunta, então, tá, como que esses grandes animais serão extintos e eu vou ter grandes animais, por exemplo, em outros lugares, não, só que não na América? Vamos entender isso então. A primeira coisa que você tem que saber é que esses grandes animais e outras não tão grandes assim, né, espécies não tão grandes, viviam em ambientes de savana. E há 10 mil anos atrás, a gente tinha muita savana, muita pradaria, 11, 12 mil anos atrás. Então, esses animais de savana, como você vê aqui nessa imagem, um tigre-dente de sabre e um bisonte, se davam muito bem nessas vegetações. Era a vegetação que eles estavam mais adaptados. E aí eu tenho uma outra imagem aqui de outros animais que também habitavam o continente americano. Nós tivemos leões, olha só que legal isso. A gente teve camelos, na verdade é um parente da vicunha, parente também da lhama e da alpaca. Nós tivemos ursos, tivemos lobos, e aí as imagens que estão repetidas ali, do bisonte, do mamute, do tigre-dente de sabre, da preguiça gigante, enfim, uma série de animais que a gente não tem mais aqui no território. E aí você imagina o seguinte cenário: se o planeta está ficando mais quente, a evaporação está se tornando maior e o regime de chuvas está aumentando, o que, que eu tenho acontecendo com a vegetação? Eu tenho um tipo de vegetação que adora a umidade, que adora regime de chuva grande, que são as florestas. Então você imagina as savanas, esses ambientes que a gente tem, por exemplo, na África hoje, e aqui no Brasil você chama de cerrado, ou também em outros lugares é chamado de pradaria, esses lugares perdendo espaço para as florestas que estão se formando, justamente por conta das chuvas que estão aumentando. Quer um exemplo? A floresta amazônica é uma grande floresta que vai se formar nesse momento de fim de era do gelo, em que está chovendo demais no planeta e essas grandes formações florestais vão tomar espaço das savanas. E aí nós temos um problema para os animais. E agora entra o segredo. Se esses animais estão adaptados na savana, eles não conseguem, alguns, se adaptar, então, a esse novo tipo de vegetação. Por quê, professor? Porque eu tenho, por exemplo, disputa de alimento. Como você está vendo nesse GIF aqui em cima de mim, animais vão começar a disputar por alimento, e aí o grande animal, que precisa de uma grande carga de energia, vai se dar mal, e o pequeno animal vai se dar bem. Pega a preguiça, por exemplo, que a gente tem aqui na América do Sul. Ela é muito pequena comparada à preguiça gigante de 10 mil anos atrás, justamente porque os animais menores conseguiam a quantidade necessária de comida, já a megafauna não, justamente porque seu habitat está diminuindo e a disputa de alimentos está sendo acirrada. E um outro agravante também, essa teoria ela tem menos consenso entre cientistas, mas fala-se também que a procura humana por esses animais não vai dar tempo deles se reproduzirem e aí as populações desses grandes animais vão diminuir drasticamente. Mas a causa principal é a que eu te falei. A substituição das savanas por áreas de floresta será a perca de habitat, será a consequência, né? E aí vai ter a perca de habitat para esses grandes animais. E aí você pergunta, tá? Como é que a gente sabe que esses grandes animais surgiram aqui, ou estavam aqui, melhor dizendo, no continente americano? A gente tem fósseis. Fósseis nos mais variados museus, e um museu que eu indico é o museu de uma cidade lá no Piauí, São Raimundo Nonato, que é o Museu da Natureza. Nesse museu você vai ter inúmeros fósseis encontrados aqui no continente da América do Sul. Então, por exemplo, a gente vai ter lá um fóssil de uma preguiça gigante. Esse você não tem só no Brasil, tiveram em outras partes também. Mas a preguiça gigante, pasmem vocês, poderia chegar de 3 metros a 3 metros e meio de altura. Então por isso que a gente fala em megafauna, animais extremamente grandes e pesados. Aqui também um exemplo do gliptodonte, que é o tatu gigante, parente então do tatu, por exemplo, do tatu bola, né? Parente é um pouquinho mais distante, mas perceba que o tatu bola é um animal pequeno. Então, repito, os animais pequenos se deram melhor nessa perca de espaço, né? Os animais grandes precisavam de muito alimento. Aqui tem o fóssil de um bisonte. Aqui tem o fóssil do camelo, que eles chamam de camelo verdadeiro, parente da vicunha, parente da alpaca, parente da lhama, que existe aí na América do Sul, nos Andes peruanos, né? A alpaca e as lhamas. Um fóssil também de um tigre-dente de sabre, ou Smilodon. E esse animal foi encontrado fóssil aqui no Brasil. Claro que você olha esse crânio, você fala, nossa senhora, que animal é esse? Né? Um animal super esquisito aí, mas fez parte da nossa fauna pré-histórica. E aqui uma curiosidade em relação à lei brasileira em relação aos fósseis, que é a seguinte: todo fóssil encontrado no Brasil
desde 1942, pertence à União, ou seja, é um bem público, eu não posso tomar como propriedade privada. Eu tenho que chamar um museu, um estudioso, um cientista, uma pesquisadora, para que se tome conhecimento disso. Caso eu não faça isso, estou agindo fora da lei. Claro que eu posso comprar fóssil onde pode. Ah, eu trouxe um fóssil aqui que eu comprei de um país que podia. Ok. Só que no Brasil, tudo que for encontrado aqui e se for comercializado, você pode responder criminalmente, já que todo fóssil é um bem público. Lei desde 1942 e que vigora até a Constituição de 1988. E aí, vamos falar do ser humano, então, né? Como é que inicia a agricultura aqui na América? Demora um pouquinho em relação ao resto do planeta, né? Porque, por exemplo, no Oriente Próximo, a gente tem a agricultura começando há 9.000, 10.000 anos atrás. Aqui demora um pouquinho mais, mas começou, né? Eu expliquei numa outra aula como mais ou menos começa a agricultura no planeta. O ser humano observa e consegue dominar a tecnologia da agricultura, né? E aí, os primeiros alimentos que a gente começa a plantar estão aí no segundo item para você: feijão, pimentão, abóbora, tomate, milho, algodão, batata, batata doce, mandioca. Saudamos a mandioca. E, para finalizar, com a agricultura, vários grupos humanos se fixaram, surgindo divisões hierárquicas na sociedade e vários agrupamentos cresceram, que é aquela explicação sobre como que vão surgir as pequenas comunidades, como é que elas vão começar a crescer, como é que elas terão líderes tribais, tudo isso advindo da agricultura. Para finalizar, então, a nossa aula, o que eu quero que você entenda? Que há 10.000 anos atrás a América já estava toda habitada, que os primeiros americanos eram nômades, praticavam caça, pesca e a coleta, e aí acontece o fim da Era do Gelo, isso tem um impacto gigantesco sobre a megafauna, que também era caçada por esses grupos humanos, e aí esse clima mais quente vai fazer com que chova mais, a savana vai diminuir a sua área de dominância, as florestas vão tomar esses espaços, esses grandes animais serão extintos e o ser humano começa a plantar aqui no continente americano há 7.000 anos atrás, das mais variadas espécies, de feijão a batata doce. E aí, conforme as pessoas foram plantando, divisões hierárquicas foram se formando, líderes tribais vão surgir e as comunidades vão crescer. E, por exemplo, se você olha uma comunidade indígena hoje, você tem uma estrutura muito parecida com essa antiga. Pequenos agrupamentos, líderes tribais, com várias especificidades e, enfim, as nossas tribos hoje são uma foto, né, do que foram as tribos no passado. Espero que você tenha entendido e gostado da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.